Boa noite. Boa noite, professor. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, professor. Boa noite. Ouvindo Boa bem. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Tá de boa. Então ele diz assim: a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico ao lado. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante 3,5 segundos. Então, só para a gente dar uma analisada no gráfico, o que está acontecendo? Ó, esse daqui é um gráfico da velocidade pelo tempo. Então, ó, um eixo é a velocidade, o outro eixo é o tempo. Tá? O tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. No instante zero, o que acontece? Esse móvel ele está a 20 metros por segundo de velocidade. E quando passam-se 5 segundos, né, a velocidade é de quanto? Alguém para me ajudar? Ó, a velocidade no primeiro instante aqui, ó, nesse instante aqui, é de 20 metros por segundo. E isso aqui é quando inicia o movimento, tá? Quando eu inicio a observar esse móvel. 5 segundos depois, qual vai ser a velocidade dele? 10. 5. 5. A velocidade dele está aqui, ó. Então, o que você faz? Ó, aqui descendo está os 5 segundos. Se você for para a esquerda, você vai achar os 5 aqui, olha. Esse 5, como ele está nesse eixo aqui, ó, do V, né? Quer dizer que é 5 metros por segundo a velocidade dele. Então, olha, o que ele está pedindo? Ele está querendo a velocidade escalar de um móvel, variou com o tempo. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante 3,5. Então, gente, olha, observem uma coisa aqui. Essa fórmula é a fórmula da velocidade. Só que ela é a fórmula da velocidade média. Então, isso aqui é para movimentos uniforme. O que é um movimento uniforme? Um movimento uniforme é tudo igual, não é? Vocês vão de uniforme para a escola, não vão? Então, vocês vão todos iguais para a escola, para a segurança de vocês, para identificarem de longe que vocês são os alunos, vocês vão de uniforme. Então, uniforme quer dizer igual, tá? Mesma coisa. Mesma roupa, né, no caso de vocês. Então, no movimento uniforme, onde o móvel está sempre à mesma velocidade, eu usaria essa fórmula. Mas aqui, por que eu não posso usar essa fórmula? Porque o movimento ele não é uniforme. Vocês sabem me dizer por que não é uniforme? Porque a velocidade está variando, olha. A velocidade ela começa com 20 metros por segundo e ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, esse móvel ele está perdendo velocidade, ele está desacelerando, ou ele está freando, ou tipo assim, você chuta uma bola de futebol na rua. Eu acho que você já deve ter brincado de mamãe da bola, né? Ou então os meninos aí, a maioria deve jogar bola. Quando você chuta uma bola, o que acontece? Na hora que ela sai ali do teu pé, ela pega uma velocidade. Conforme vai passando o tempo, a bola ela vai diminuindo a velocidade dela, não vai? Até que chega uma hora que ela para. Né? Por que ela para? Por causa do atrito que ela encontra no chão, no ar. Né? Um carro é a mesma coisa. Se você acelerar um carro, tá? Vamos supor que você está dirigindo um carro, o carro acaba a gasolina. O que acontece? Ele vai perdendo velocidade até chegar a hora que ele para. Então, olha, como a gente quer saber a velocidade no instante 3,5, o que eu posso fazer? Eu tenho uma fórmula, né, que por exemplo, a gente tem essa função horária, S igual a S0 mais VT. A gente tem a outra função horária que é V igual a V0 mais AT. E aí a gente tem umas fórmulas também, né? A gente tem a fórmula da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre a variação do tempo. E a gente viu a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Aí, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Para a gente montar. O que o 20 é, gente? A velocidade inicial? Velocidade inicial, muito bom, João Cruz. O que esse 5 aqui é, ó? Velocidade final. Velocidade final, eu vou pôr só V, tá? Beleza. O que esse 5 aqui é? Tempo final. Tempo final. E o tempo inicial quanto que é? 0. 0. Então, olha, o que dá pra gente fazer aqui? A gente consegue achar aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. Por que eu vou calcular a aceleração? Olha os dados que eu tenho aqui, gente. Eu tenho V0 e V. O que eu consigo achar tendo o V0 e o V? Variação de velocidade? Variação de velocidade, exatamente, ΔV. E se eu tiver T e T0, o que eu consigo achar? Variação de tempo. Variação de tempo, ΔT. Então, vamos lá calcular a aceleração, que é ΔV
sobre ΔT. E aí, o que eu ponho em cima? Final menos inicial. Velocidade final menos inicial, exatamente. Que conta que fica? 5 menos 20. 5 menos 20. Muito bom, Tainá. E embaixo fica o quê? 0 menos 5. 0 menos 5. É T menos T0, né? 5 menos 0, professor. 5 menos 0, exatamente. O tempo, gente, ele sempre vai ser positivo, tá? O tempo, ele vai sempre ser positivo. Então, em cima vai ficar o quê? 15 metros por segundo. Menos Menos 15. Isso, menos 15. E embaixo, 5. 5. Então, a aceleração aqui vai ser? Menos 3 Isso. sobre 5. Menos 3, né? Porque aqui você vai fazer a divisão de 15 por 5. 15 dividido por 5 é 3, né? Então é 3. E qual que é a unidade de medida da aceleração? Metros por segundo. Metros Ao quadrado. por... Isso, metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque a aceleração, gente, olha... Por que a aceleração deu menos 3 metros por segundo ao quadrado? Olha, nesse momento zero, a velocidade... Ó, vou colocar aqui uma tabelinha, tá? No momento zero, a velocidade era de 20, tá? Como a aceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado, o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada segundo que passa, esse móvel ele perde 3 metros por segundo de velocidade. Ou seja, com 1 segundo após o movimento, qual era a velocidade dele? 17. Isso, 17. E 2 segundos após? 14. 14, exatamente. Mais 1 segundo depois... 11. E 4 segundos depois? 8. E quando deu 5 segundos, não foi o 5 que está aqui no gráfico? Ó? Consegue enxergar? Então é isso que é aceleração, entendeu? Ele está desacelerando 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo que passa, ele perde a velocidade em 3 metros por segundo. Então esse é um movimento uniformemente variado. Ele vai variando a velocidade dele naquela mesma taxa ali, ou seja, cada segundo diminui em 3 metros por segundo, vai diminuindo de 3 em 3, até chegar aqui no 5º segundo, e a velocidade dele está a 5 metros por segundo. Se eu tivesse ali um 6º segundo, né, tivesse segundo 6, qual seria a velocidade dele? Já que com 5 ele está a 5 metros por segundo. 2. Seria 2. E no 7º segundo, eu sei que ele já estaria parado. Então, se esse movimento se manter, após 7 segundos ele parou. Definitivamente ele parou, está em repouso. Tá? Então, beleza. Achamos a aceleração. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu tenho que ver daquelas 4 fórmulas ali que eu tenho, qual que eu posso usar agora. Uma eu já usei. Essa daqui eu já usei. Ó. Agora, qual que eu posso usar ali das outras 3? Qual que vocês acham? Eu tô querendo saber a velocidade. Essa primeira aqui é útil para mim? Se eu quero saber a velocidade? Não quero saber nada de espaço, de distância. Não quero saber nada daquilo. Essa daqui é útil para mim? Não tem espaço, né? Então, vamos tentar essa aqui para ver, ó. V igual a V0 mais AT. Vou pegar aqui a equação da velocidade em função do tempo. Eu tenho 4 incógnitas aqui, tá vendo? E quais incógnitas que eu tenho valor? Eu tenho o valor do T, eu tenho o valor do V, tenho o valor do V0 e tenho o valor da aceleração. Né? Eu tenho as 4 incógnitas aqui. Só que o T que eu vou usar não é 5 segundos, né? Por que eu não vou usar 5 segundos aqui, nessa forma? Alguém sabe me dizer? Isso. Quem falou, João Cruz? Eduardo. Muito bom, Eduardo. É Eduardo Matheus, né? Eu vou usar 3,5, gente. Olha, já matei a charada. No lugar desse V eu vou pôr o quê? 5. No lugar do V0 eu ponho o quê? 20. No lugar do A eu ponho o quê? Menos 3 metros Menos por segundo ao 3. quadrado. E no lugar do T? 3,5. 3,5. Aí você fala, caramba, professor, o senhor colocou tudo, né? Mas não, a velocidade eu vou deixar V mesmo, né? Porque ele quer saber a velocidade nesse instante aqui, ó. 3,5. Então a velocidade, ó, eu vou calcular aqui no 3,5 segundos. Eu fui calculando de 1 segundo em 1 segundo, né? Por aquela tabela lá eu consegui identificar a cada segundo qual era a velocidade dele. Mas no 3,5 eu não fiz essa conta. Então essa velocidade eu vou obter a partir da função horária da velocidade. Então aqui vai ficar 20 e o que mais que fica aqui? Quanto que eu tenho que fazer aqui? Ó, eu tinha aqui uma soma, né, e uma multiplicação. Vocês sabem que primeiro eu faço a multiplicação, né? Então eu tenho que fazer 3,5 vezes 3.
Quanto que é 3,5 vezes 3? 10,5. 10,5, né? 3 vezes 5 deu 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E aí você vai contar. Na conta, quantos algarismos tinha depois da vírgula? Tinha 1. Só esse 5 aqui, ó. Então, na conta, no resultado vai ficar só 1 algarismo depois da vírgula. Vai ficar 10,5. E que sinal que eu ponho aqui? Menos. Menos. Porque o mais com menos dá menos, né? Então fica menos, ó. E aí a velocidade, no 3 segundos e meio após ele sair né, eu começar a cronometrar ali, a observar esse movimento, vai ser de quantos? 9,5 Isso, 9,5. 9,5 o que mesmo? metros por segundo. Metros por segundo, que é a unidade de medida da velocidade. Então a gente fez aquela tabelinha, né, que a gente foi diminuindo. Então ele saiu de 20, foi para 17, depois foi para 14, depois foi para 11, depois foi para 8, depois foi para 5. Então, olha, o 9,5, ó, aqui era o tempo 0, tempo 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ó. Então tá entre o 3 e o 4, ó. Só que daí aí a gente vê, né, o 9,5 ele está exatamente entre o 8 e o 11, né? Que é o 3,5 segundos, ó. Tá? Então deu 9,5 metros por segundo. Então, calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5. Velocidade é igual a de 9,5 metros por segundo. Ó, eu vou salvar, vou mandar lá. Vou mandar lá no grupo, tá? E aí vamos ver outro aqui. Trace em seu caderno o gráfico da aceleração escalar em função do tempo, correspondente ao gráfico v por t dado ao lado. Então aqui a gente tem um gráfico da velocidade pelo tempo e ele já está falando para mim que ele quer esse gráfico aí da aceleração em função do tempo. Então, ó, a primeira coisa que eu posso fazer se eu quiser já é desenhar aqui o meu gráfico. Ó. Então ele vai ter dois eixos. Aqui sempre põe tempo, tá? O eixo aqui das abscissas, o eixo X, sempre põe o tempo. E aqui eu vou pôr o eixo da aceleração, né? E aí, gente, põe unidade de medida também, tá? Beleza, fiz o meu gráfico ali. Agora, aqui no tempo, quais números que eu tenho que pôr aqui? Eu já posso pôr número aqui? Acho que sim. Qual que você acha que pode pôr? 10, 20, 30, 40. Isso, 10, 20, 30, 40, igual tá ali no outro. Porque são esses os tempos que eu vou analisar. E aí, gente, a gente vai fazer contas separadas. Porque esse gráfico aqui, vocês conseguem ver em quantas partes eu tenho que dividir ele? Esse aqui, ó. Quantas partes eu tenho que dividir ele? 2. Vocês estão vendo, sabe quando ele muda? Tá vendo quantas retas diferentes, quantas inclinações diferentes ele tem? 3, né? São 3. Então, olha, a gente vai analisar ele no intervalo. Qual vai ser o primeiro intervalo? De 0 a 20. 0 a 20. Então, o primeiro intervalo é de 0 a 20 segundos. Aí, ele quer saber da aceleração, né? Então, eu tenho que calcular a aceleração. Como que eu calculo a aceleração mesmo? Lembra da fórmula? ΔV sobre ΔT? Isso, ΔV sobre ΔT. Eu tenho ΔV ali nesse gráfico? Tenho ΔT? Como que ficaria ΔV meu? Lembrando que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. 50, professor, porque é uniforme? Isso, 50 e o que mais? 50 é velocidade final ou inicial? Zero. Hã? É a É a final? 50? E qual que é a inicial? 50 também? 50 também, não é? Olha aqui ó, a velocidade final aqui, ó. Aqui é a velocidade final e aqui é a inicial. Se eu olhar aqui no gráfico da velocidade, é 50, as duas, tá? Então 50 menos 50 e embaixo fica o quê? 20 menos 0. 20 menos 0. Na verdade, eu nem precisaria me preocupar com a parte de baixo, né? Porque a aceleração aqui vai ficar o quê dividido pelo quê? 0 sobre 20. 0 sobre 20. 0 sobre 20 dá 0. 0. Então, a aceleração nesse intervalo de 0 a 20 segundos deu 0. Por que deu 0, gente? Porque de 0 a 20 segundos a velocidade não variou. Entendeu? A velocidade ela manteve a mesma. Então não teve aceleração, não teve desaceleração. Se você imaginar assim que um carro, você consegue estar numa velocidade e ele não perca a velocidade, né? Imagina que você está na estrada, tá? E aí, imagina que você não tem atrito nenhum. Você não tem atrito do pneu com o chão e nem atrito do vento com a carroceria do carro.
tá? Se você não tem atrito nenhum, né? Se você estivesse no espaço, por exemplo, lá no espaço, no vácuo, se você tivesse a 50 metros por segundo, você ia continuar nessa velocidade eternamente, né? Até que você encontre um obstáculo, tá? Então, imagina só que aqui, né, fosse assim. Você está a 50 por hora, 50 metros por segundo, e 20 segundos depois você também está a 50 metros por segundo. Ou seja, você não precisou acelerar, você não precisou desacelerar, entendeu? Então, a tua aceleração foi nula. Então, essa parte do gráfico, olha, a gente vai pôr aqui assim, ó. Ó, vocês conseguem enxergar aqui que eu tô fazendo? Sim. Eu tô fazendo uma linha mais grossa aqui, ó. Mas essa linha era para estar em cima desse eixo preto aqui, tá? É só para vocês enxergarem aí. Então, do 0 ao 20, a aceleração tá aqui, ó. Aí vamos ver agora o próximo intervalo. O próximo intervalo é de quantos até quantos? 20 a 30? 20 a 30, exatamente. E aí, de novo, a fórmula da aceleração, ó. Já que ele quer aceleração em função do tempo, né? Aí qual vai ser o ΔV? Qual a conta que eu ponho aqui em cima? 100 menos 50. Isso, 100 menos 50. Porque o 100 é a velocidade final, ó. A velocidade final aqui, ó. Agora eu só tô analisando esse trecho aqui, ó. Só esse trecho, tá vendo? Então a velocidade final é 100, ó. Só olhar aqui para a esquerda. E a velocidade inicial é de 50, tá vendo? Então eu faço 100 menos 50. Tá vendo? Só pelo gráfico já dá para mim ver que teve uma aceleração aqui, ó. E essa aceleração é positiva, tá vendo? Porque da esquerda para a direita a reta é ascendente, ela está subindo, né? E aí eu já consigo ver que a aceleração nesse ponto de 30 a 40, vocês conseguem ver que ela é negativa? Por quê? Sim. Porque ele vai sair de 100 metros por segundo e vai chegar a zero, né? Em 10 segundos aqui ele vai parar totalmente o móvel. Então vamos ver aqui. E o ΔT, o que eu ponho aqui embaixo, gente? 30 menos 20. 30 menos 20. E aí a minha conta vai ficar o quê mesmo? 50 sobre 10. Isso vai dar 5, né? 5 o que mesmo, gente? Aceleração? Metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Então, olha, eu venho e já ponho aqui, ó, 5. E vai ser mais ou menos... Deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Se eu quiser, eu posso fazer uma linha aqui assim, né? Posso fazer uma linha aqui. E aí eu posso dar uma pontilhada nela, ó. E o meu gráfico vai ser agora aqui, ó, 5. Aí beleza, agora vamos pro último intervalo, né? O outro intervalo vai ser de 30 a 40. E a fórmula eu vou usar a mesma, ΔV sobre ΔT. E aí qual vai ser meu ΔV? O que menos o que? 0 menos 100? 0 menos 100, exatamente. E embaixo? 40 menos 30? 40 menos 30. Muito bom, Eduardo. Então, ó, fica menos 100 e embaixo 10, né? Então, a aceleração vai ser de quantos? Menos 10. Menos 10. O que mesmo? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, gente, olha, deixa eu mudar esse meu gráfico aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Porque eu vou precisar colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, né? Porque aqui para baixo está dando menos 10, ó. Tá? Então, como aqui deu 5, né? O menos 10 teria que dar mais para baixo aqui, ó. Aí, se eu quiser, eu venho aqui, né? Faço uma linha aqui até o 40, ó. Posso fazer um pontilhadinho, né? Porque o gráfico mesmo é essa linha azul, tá? Isso aqui é só para eu não deixar torto. E aí, eu venho aqui no menos 10, ó. Então, de 30 a 40 vai ser menos 10. Entenderam? Então, esse aqui é o meu gráfico, ó. Ficou assim. Mas o gráfico é esse de azul, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que de 0 a 20 segundos, a aceleração foi nula. Foi 0. De 20 a 30 segundos, a aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele manteve a velocidade dele, né, até o 20º segundo. A partir do 20º segundo, ele começou a acelerar. Tá? Ele acelerou 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, cada segundo que passou, ele foi acelerando 5 metros. Então, como ele estava 50 metros por segundo, né? 50 metros por segundo, no próximo segundo ele já estava 55. Entendeu? No 20º segundo, né? Ele estava 50 por hora. No 21º segundo, ele estava 55. No 22º segundo, ele estava 60 por hora. 23 segundos depois, ele estava 65 por hora. E foi indo assim até no 30º segundo, quando ele chegou a 100 por hora. Aí, quando ele chegou a 100 por hora, sei lá, acho que ele
Ele estava chegando perto da casa dele, né? Aí ele falou, não, agora eu tô chegando perto da minha casa, tem que desacelerar. Então ele desacelerou a essa taxa aqui, ó, de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, a cada segundo que passou, ele diminuiu a velocidade em 10 metros por segundo. Entendeu? Então ele estava 100 por hora, né? Aqui no segundo 30, ó. Aí no segundo 31, ele já estava 95 por hora. No segundo 32, ele já estava... Não, desculpa, é de 10 em 10, né? É de 10 em 10. Então ele estava 90. No segundo 32, ele já estava 80. No segundo 33, ele já estava a 70. No segundo 34, a 60. No segundo 35, ele estava a 50. No segundo 36, ele estava a 40. No segundo 37, ele estava a 30. No 38, ele estava a 20. No 39, ele estava a 10. E no 42º, ele estava a 0 por hora. Entenderam? Ou seja, a desaceleração dele, né, ou a aceleração dele, foi de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que ele foi freando o carro, foi desacelerando o carro. Entenderam? Gente, ó, já deu o tempo aí nosso, né? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre qualquer exercício, pode ficar à vontade para me mandar lá no Zap, tá? Tá bom, professor. E boa noite para vocês. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.